Olá, seja bem-vindo à 17ª aula do curso de Macros e VBA do Excel. Nessa aula, vamos falar um pouquinho a respeito de outras instruções de repetição. Vamos falar um pouco sobre a função do until. Essa instrução ela se difere um pouquinho a coisa da instrução anterior que vimos, o do while. Do until, ele é como se ele executasse a função de repetição com base em um acumulador. Quando um determinado valor for atingido, então eu posso simplesmente desconsiderar e fazer com que esse valor, esse nosso loop, seja descartado, ele passe para a próxima execução. Vamos ver um exemplo bem prático. Vou abrir o Excel. Vamos abrir aqui uma nova planilha e vamos colocar alguns valores novamente. Vamos colocar aqui a função aleatório entre. Vamos colocar aqui entre o valor 10 e o valor 1000. Vou copiar e eliminar os valores. Muito bem. Eliminando as fórmulas, deixei apenas os valores. Vamos inserir novamente um botão. Clicando duas vezes sobre ele, podemos agora, vamos lá, apagar o código, trocar o nome do nosso botão, vamos chamá-lo de BT executa novamente, e a caption dele vai ser executa. Como você já viu nas aulas anteriores, vamos declarar algumas variáveis, mas antes disso, vamos colocar a instrução option explicit para que obrigatoriamente declare todas as funções variáveis que vou utilizar no meu programa. Primeiro passo, vamos lá. Vou dar 2 cliques sobre o botão executa, vamos criar uma sub para ele, e dentro dessa sub vamos colocar aqui o comando gin-w. Vamos abrir aqui as worksheets, para que eu possa definir uma variável para manipulação da minha planilha. Vamos definir também aqui que o resultado é um long, e se precisarmos de outras variáveis, vamos utilizar no andamento da aula. Bom, vamos começar a nossa variável. Eu vou dizer que a variável w é igual a sheets plan1. Vou pedir para que selecione essa nossa planilha e vou selecionar também a célula A2 da nossa planilha. Veja só, através do comando w.range a2.select. Qual é o objetivo aqui? Eu gostaria que a nossa instrução de loop ela fosse executada até um determinado limite. Temos na nossa planilha diversos valores. Eu gostaria de somar esses valores e até o momento em que a somatória total chegasse a 4.000, ele abortasse o loop. Como fazer isso? Vamos usar a função do until. Do until, o quê? Eu preciso de uma condição para que ela pare. Eu vou pedir, então, para que ela faça até que o valor resultado seja maior ou igual a 4.000. Digamos que esse é o meu limitador, loop. O que vai acontecer é que toda vez que eu executar essa minha planilha, ela vai checar se a minha variável resultado é maior ou igual a 4.000. Enquanto não for, esse valor de resultado vai sendo acumulado. Vamos lá, resultado é igual ao valor anterior do resultado mais a célula ativa.value. Na sequência, vou pedir para que a célula ativa ActiveCell.offset 1,0.select, para que ele possa pular para a linha de baixo. Como fizemos anteriormente também, é necessário que eu zere o valor da nossa célula, veja só, resultado igual a zero, para que inicializar ou eliminar qualquer valor que possa vir de uma outra sub para dentro da nossa. Nós temos aí os domínios das variáveis, que elas podem ser públicas, e uma variável pode acabar recebendo um valor complementar, ou um valor maior, vindo de outras subs também. Primeiro passo, vamos pressionar a tecla F8. Como nenhum erro foi exibido, então todas as variáveis que eu utilizei foram declaradas. Estamos definindo aqui como W a planilha 1, a variável resultado como 0, vou selecionar a minha planilha e vou posicionar agora o meu cursor na célula 2. Note que eu quero já que essa célula execute o primeiro resultado. Eu quero eu quero repetir até que resultado seja maior que 4.000. Resultado é 0. 0 é maior ou igual a 4.000? Não. Então, ele vai entrar aqui e vai somar o conteúdo da célula ativa ao resultado. Descendo uma célula, o loop vai voltar para a instrução do until
e vamos trabalhar agora com o resultado. Resultado é maior que 4.000? Não. Então, ele vai acumular o valor da célula seguinte também. Esse processo vai sendo realizado até que o valor de 4.000 seja atingido. Vou colocar aqui uma message box para que essa nossa condição seja, esse nosso resultado seja exibido. Veja só, resultado. Vou pressionar o F8. Veja só, nosso resultado até agora está em 1.497. Mais uma vez, 1.714. Se você parar o mouse sobre uma variável, você vai visualizar o conteúdo dela. Então, em tempo de execução, eu continuo pressionando F8 até que esta minha variável atinja o valor que eu desejo. Note que o valor atual da variável é 3.409. Então, ele vai executar a somatória. O resultado agora é de 4.102. Ao passar para a célula de baixo, ele vai validar novamente a instrução do until e note que esse resultado ele agora é maior que 4.000. O que vai acontecer com a instrução? Ela vai ser interrompida e a próxima linha da instrução vai ser executada, que é o resultado da nossa operação. Fácil, não é? Então, observe que a instrução do until ela faz então esse critério. Ao atingir determinado resultado, ele interrompe a execução desse nosso loop de uma forma mais simples. Aproveitando que estamos falando agora ainda de instruções de repetição, você pode também inverter essa ordem de execução. Observe, a nossa instrução do until, e como fizemos anteriormente com o do while, sempre na primeira linha eu já validei o resultado. Sempre que o meu comando, a minha instrução, chega na minha linha de repetição, ele já faz a primeira validação. Caso você não queira que o Excel, que o VBA, faça essa primeira validação, que ele execute o código do seu loop pelo menos uma vez, você pode fazer o seguinte, retirar essa parte da instrução, tanto do while quanto do until, e transportá-lo para a parte de baixo do loop. Agora, o que acontece? Toda vez que o meu código for executado, veja só, ele vai executar, independente do resultado, a primeira condição. Então, no mínimo, ele vai passar uma vez pela instrução, pelo loop. Se a condição já tivesse sido satisfatória, então ele pularia, depois dessa primeira execução, para a próxima instrução. Enquanto essa condição não for satisfatória, ele vai executando todas as ações. Note que quando o resultado passar desse valor, ele vai interromper nesta mesma linha. Note que o resultado ainda não é maior, agora é. Ele vai perguntar, então, no final do loop, antes de devolver para o do, resultado é maior ou igual a 4.000? Se for verdadeiro, ele volta para o do. Se não, ele vai interromper o resultado. Ele vai fazer até que o resultado seja maior. Já foi maior, então ele interrompeu, mostrando a message box. E como eu poderia juntar, então, duas instruções do while e do loop, dessa vez para fazer com que o resultado seja exibido na última célula? Eu poderia fazer o seguinte, usar outra instrução do while no final, veja só, faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. Quando ele me mostrou o resultado, observe que o cursor parou nesta célula. O que eu vou pedir agora para o Excel é justamente isso, veja só. A célula ativa é diferente de nada? Então, eu quero que ele vá para a célula de baixo. ActiveCell.offset 1,0.select. Depois de passar por todas as células preenchidas, ele vai imprimir o resultado, veja só, ActiveCell.value igual resultado. Como ficaria a execução desse código? Vamos adicionar um ponto de interrupção aqui, nesta linha. Pressionando F5, nós teremos o primeiro resultado, que foi dado com a instrução do until. Agora, observe, a célula ativa é vazia? Não. Então, ao executar essa estrutura de repetição, ele vai pular para a linha de baixo e vai retornar o loop para a célula de cima. A condição vai ser novamente validada. Veja só, essa célula ativa é diferente de nada? Se for diferente de nada, então ele vai executar. Se for igual a nada, ele interrompe. Vamos colocar aqui uma mensagem só para diferenciar. O resultado é... Pronto. Note que eu vou pressionando a tecla F8 até o cursor chegar na linha A18. Ele vai validar a célula. A célula ativa é diferente de vazio? Não, é igual a vazio.
Então, ele interrompe a execução do loop e vai colocar o resultado na célula ativa, que é a célula em branco. Aí está. O resultado, então, da operação que eu quis é 4.102. É óbvio, essa não é uma operação que eu gostaria, que esse resultado dá a entender que todas essas condições são acumuladas, né? Dão 4.102. E está errado. Vou fazer uma pequena mudança do nosso código, veja só. Vou comentar essas linhas e, ao invés de mostrar o resultado lá numa message box, eu vou aproveitar a célula ativa, veja só, ponto offset, 0, não quero pular nenhuma linha, vírgula, 1, ponto value igual resultado. Pergunta a você, onde será exibido esse resultado? Vamos ver? Executando a nossa ação, a célula ativa que vai executar essa operação vai ser exatamente a linha 13. Se nós selecionarmos esses valores, será que vai dar certo? Não. Por quê? Porque a última célula ativa, a última célula em que foi executada essa operação, foi a célula 872, mas ela já tinha ultrapassado. Eu preciso então dizer que ele vai colocar esse resultado numa célula acima. De novo, quando ele terminou esse until, esse loop, o resultado da somatória com esse valor de 872 era maior que 4.000. Vou apagar esses valores. Para que eu pudesse exibir o resultado exatamente na linha que completa os 4.000, esses 4.102 do resultado, eu vou colocar aqui o resultado. Vou utilizar esse parâmetro menos 1. A célula ativa, que seria essa, menos 1, na coluna, ele vai colocar o resultado aqui em B12. Executando o código, veja só, executar, opa, depurar, vamos ver onde foi o erro. Active Cell, linha, a coluna aqui tem que ser positiva, negativa faz com que o cursor venha para a esquerda. Então, na linha menos 1, eu quero que o cursor pule uma linha anterior e uma coluna para a direita, que é o parâmetro menos 1 para linha, e 1 positivo para a coluna, e imprimo o resultado. Vamos ver se está certo? Executar. Aí está. Então, não importa onde deu o valor. Se o resultado aparecer em outro lugar, eu posso trocar esse resultado para ele mostrar onde acumula. Vamos fazer um teste, só para você entender? Eu vou colocar aqui mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Executando, o resultado vem até o final. Se nós selecionarmos todos esses valores, veja só, nós teremos 4.541. Entendeu o conceito? Bem simples, não é? E se eu quisesse colocar um total acumulativo, como funcionaria? Vamos entender o que é esse total acumulativo. Assim que eu somar um valor, eu quero colocar o resultado nele aqui do lado. No nosso loop, na nossa estrutura de repetição, ao invés de simplesmente somarmos o resultado e pularmos para a célula de baixo, eu vou colocar uma linha de instrução aqui. Essa linha vai ser ActiveCell.offset 0,1.value igual a resultado. Literalmente, vamos comentar esse código. Exibe o resultado no lado direito da célula ativa. Depurando o nosso código, vamos ver se deu certo? F9. Muito bem, vamos começar o nosso loop. O resultado é 0. Ele vai somar, então, com o valor da célula, o resultado seria 431. Na célula ao lado, ou seja, sem pular nenhuma linha, uma coluna para a direita, escreva o resultado. Aqui está. Vou pular uma linha agora. Vamos checar se o resultado é maior que 4.000. Não é, então ele volta para o do. O resultado vai ser, então, o resultado anterior mais a célula ativa. E o resultado que nós vamos imprimir na célula B2 seria 605, que nada mais é do que 431 mais 174. Se pressionarmos o F8, você vai vendo os valores acumulados até atingir o valor limite de 4.000 que eu havia colocado na minha célula como limite. Bom, pressionando o F5, ele vai imprimir o resultado final. Entenderam os conceitos? É extremamente importante que você entenda como funciona uma estrutura de repetição, pois muitas das ações que você vai executar no seu dia a dia refere-se a essas estruturas de repetição.
checar se uma célula é maior, se uma célula é positiva, se uma célula é negativa, se ela tem conteúdo, se ela não tem. Todos esses recursos podem ser utilizados de forma a facilitar o entendimento. O mais importante de tudo é você mentalizar que tipo de ação que você espera que a sua planilha receba antes de executar ou programar a sua macro. Espero que tenha gostado dessa aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!